Uma das coisas mais corriqueiras que a gente faz, utilizando matemática nas nossas atividades diárias, é utilizar número. A gente usa número para tudo que é situação, em diversas atividades que a gente faz aí cotidianamente. Mas afinal de contas, o que é isso, né? Que conceito é esse? Quer dizer, o que a gente faz quando a gente numera, quando a gente conta, quando a gente quantifica alguma coisa? Dificilmente a gente para pensar nisso, né? O que significa uma contagem? Quando eu vou lá e digo, poxa, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui tem 4 objetos. O que significa efetivamente isso, né? Bom, muito bem. De uma maneira muito simples, eu diria, mas muito objetiva, o que a gente faz quando a gente está usando números de uma maneira geral é expressar uma medida. Um número, ele está sempre expressando uma medida, ou seja, ele está sempre expressando o tamanho daquilo que a gente está considerando, o tamanho daquilo que a gente está medindo. E aí o que a gente pode medir pode variar de diversas formas, né? Mas quando eu digo, por exemplo, que num determinado espaço tem lá, sei lá, 10 cadeiras, o que eu estou fazendo é medir essa coleção de cadeiras, quantificando essa coleção de cadeiras e dando o tamanho desse conjunto, dessa coleção, desse grupo de objetos, né? Agora, efetivamente, o que significa esse 10, né? Tá bom, eu estou dizendo o tamanho, mas o que efetivamente significa dizer que tem 10? Bom, como a gente já nasce imerso numa sociedade que tem um sistema de numeração instituído e a gente já, desde criança, começa, inserido, né, na contagem e aprende a contar e tal, isso vai ficando naturalizado a ponto de a gente nem questionar muito bem o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo essas coisas. Mas vamos pensar numa situação muito prática que talvez seja fundamental, enfim, para a gente entender essa ideia. Imagina que eu aqui, eu tenho um sítio, uma fazenda que seja, e eu tenho nessa fazenda algum grupo de animais, vamos supor, de cavalos. Eu tenho lá um grupo de cavalos e eu ainda não tenho nenhum tipo de sistema de numeração, eu ainda não tenho nenhum tipo de formas de contagem instituída, eu ainda não conheço esse instrumento que a gente utiliza, que são os números, né, e que a gente chama aí de 1, 2, 3, 4. Então vamos imaginar uma situação hipotética em que isso ainda não existe, né? Eu estou em algum momento aí anterior à instituição dessa ferramenta, né? Então vamos pensar, eu tenho lá um grupo de animais e eu não sei contar a princípio, né? No sentido de que eu não tenho ainda isso instituído, mas eu tenho uma necessidade que é uma necessidade de controlar se houve alguma fuga, se entrou algum animal diferente aí no meu grupo, enfim, eu preciso ter alguma maneira de controlar isso, né? Se eu já tenho a contagem instituída, é muito fácil. Eu vou lá, conto o número de cavalos e todos os dias, vamos supor, eu faço a conferência, né, se esse número permanece estável. A questão é que eu não tenho. E aí, como é que eu faço para garantir, né, esse meu controle em relação ao número de animais que eu tenho na fazenda? Muito bem. Qual que é a ideia, né, que está então, digamos, na base aí do conceito de número? A gente acredita historicamente que venha de situações sociais muito parecidas com essas que eu estou colocando aqui, né? E que a partir dessas problemáticas, então, é que ao longo aí do tempo vai se desenvolvendo todo esse sistema que a gente conhece. Na verdade, vários sistemas de numeração em diferentes culturas, em diferentes povos, enfim, mas vindo dessa necessidade mesma de controle, de quantificação, enfim, né? Muito bem, a estratégia que eu posso utilizar para resolver esse meu problema é o seguinte: eu posso comparar esse meu conjunto de animais com alguma outra coisa fixa, estável,
né, que me permita dizer se algum animal se perdeu ou se algum animal extra está aí no meu conjunto. Mas como que eu faço isso? A ideia é relativamente simples, mas é muito poderosa. Vamos supor que eu tenha, sei lá, 15 cavalos, né? Eu não sei ainda que é 15, mas eu preciso de alguma maneira estabelecer esse controle. Então eu posso pegar um conjunto de pedras, vamos supor, pedras, tá na mão, tá fácil, tá ali, tá pequeno. Eu pego um conjunto de pedras e o que eu posso fazer com esse conjunto de pedras em relação ao meu conjunto de cavalos, né? A minha coleção de pedras e a minha coleção de cavalos. Eu posso comparar. Como é que eu posso fazer essa comparação? Fazendo uma correspondência, uma associação 1 a 1, como a gente diz, né? Então, para cada cavalo que eu tenho lá no terreno, eu associo uma pedra. E aí, o que vai acontecer, né, é que eu vou ter uma coleção de pedras que vai me dar, que vai me representar, em termos de tamanho, em termos de quantidade, essa coleção de cavalos que eu tenho. Então, eu pego aquele grupo, né, aquele conjuntinho de pedras, deixo guardado, coloco em algum lugar e eu sei que aquilo ali é o que vai me permitir dizer, então, né, quantos cavalos eu tenho no meu terreno. Como é que eu faço essa checagem diária, né? Como é que eu vou usar isso para fazer essa contagem diária? É muito simples, quer dizer, todos os dias, em algum momento, eu vou lá pegar o meu grupo, minha coleção de pedras e eu vou fazer a conferência, quer dizer, eu vou estabelecer uma pedra, né? Então eu vou fazer uma correspondência 1 a 1, eu vou fazer uma ligação 1 a 1, uma associação 1 a 1 entre cada pedra que eu tenho e um cavalo que eu tenha solto aí no meu terreno. Bom, o raciocínio tá posto, quer dizer, se sobram pedras, quer dizer o quê? Quer dizer que algum cavalo fugiu, né? Porque se eu tinha lá o meu conjunto de pedras que estava fixado e que ele me dava 1 a 1, se sobram pedras é porque algum cavalo fugiu. Se faltam pedras, né, para eu fazer essa associação, quer dizer que algum cavalo aí estranho tá no meu terreno. Então, esse é o fundamento da contagem, né? E esse é, digamos, o substrato mesmo da ideia de número, né? Do conceito de número. Na medida em que os problemas vão se complexificando, a gente vai tendo necessidade também de aprimorar as nossas ferramentas, as nossas técnicas, enfim. Percebam que essa estratégia da associação 1 a 1 com uma coleção de objetos é uma estratégia que funciona muito bem, né? Na medida em que eu tenho em que aquilo que eu quero medir, aquilo que eu quero contar, seja razoavelmente pequeno, né? Vamos pensar que esse meu grupo de cavalos, que a princípio eram 15, ele aumente aí, a gente tem um grupo maior de cavalos. Eu tenha, sei lá, vamos supor que eu tenha aí uns 100 cavalos, 100 cavalos. E eu preciso continuar fazendo essa conferência, preciso continuar fazendo essa checagem diária para eu, né, ter esse meu controle em relação ao número de animais. Percebam que a estratégia das pedras que eu acabei de usar, ela continua valendo, né? Eu vou lá, eu pego 100 pedras e eu faço a associação 1 a 1 aí, enfim, toda a estratégia que a gente montou até agora, ela permanece. A questão é que, se esse número vai aumentando cada vez mais, né, essa coleção que eu quero medir, essa coleção que eu quero contar, se ela vai aumentando cada vez mais, o que acontece é que vai ficando muito custoso, vai ficando muito trabalhoso eu juntar aí trocentas pedras para fazer essa associação, né? Mas ainda, se eu tiver que me deslocar, eu sair carregando aí um saco cheio de pedra, começa a ficar custoso. Então, quer dizer, que solução eu posso encontrar que seja mais eficiente, né, que seja mais econômica, até eu diria, em termos de esforço, em termos de trabalho para eu realizar essa contagem. Então a gente passa para um segundo passo, né, a gente chama assim, para uma segunda fase, para uma segunda etapa, que é a seguinte: a gente começa a se desprender dessa necessidade de ter uma coleção de objetos materiais, assim, né, nesse sentido, poxa, tem que ter 100 pedras para comparar e tal.
Vejam, eu ainda não, eu não tenho, eu tô falando 100 aqui, mas eu não sei nesse momento que eu não uso essa palavra 100, eu simplesmente faço essa associação um a um com um outro conjunto, com uma outra coleção de objetos que eu tenho para fazer a medida, né, para fazer a comparação. Então, voltando, na medida em que essa minha coleção, né, que eu tô querendo quantificar, que eu tô querendo medir, ela aumenta, ela fica muito grande, essa ideia de ter pedras para fazer a comparação, ela vai ficando um pouco difícil de ser operacionalizada. Então, o que a gente pode fazer? Né? Bom, eu posso fazer o seguinte, ao invés de juntar pedra, eu posso pegar uma folha de papel, um tablete de argila, qualquer suporte, né? E ao invés de eu ter esses elementos, eu faço marcações, aqueles famosos risquinhos, né? E cada um desses risquinhos, então, faz, nesse contexto, o papel da pedra, né? Então, eu associo a cada animal que eu tenho uma dessas marcações, um desses riscos no papel, no tablete, numa argila, enfim, né? E aí a gente tem então é a mesma estratégia, perceba, é a mesma estratégia, é uma estratégia de associação um a um, é uma estratégia de correspondência um a um, mas agora eu tô me poupando dessa necessidade de uma materialidade, né, de uma concretude aí dessa outra coleção para eu fazer a comparação. Então, ao invés agora de eu carregar um saco de pedras, eu posso simplesmente carregar um tablete de argila ou uma folha, enfim, com marcações, e eu faço igualmente a partir dessas marcações essa associação e essa correspondência um a um que eu tô querendo. Muito bem. Vamos continuar complexificando as situações. Agora vamos pensar que a gente tem um número assim gigantesco de animais para serem contados e veja, mais uma vez, né, o que vai acontecendo? Esse instrumento que a gente tem agora, ele vai se colocando de alguma maneira deficitário nesse sentido, né, custoso, porque aí eu vou fazer trocentos risquinhos, marcações, enfim, num tablete, numa folha e tal, quer dizer, isso vai dificultando, tudo bem, a estratégia continua válida, mas como é que a gente vai ficando difícil, né, fazer essas associações, porque eu vou ter que ter aí muitos tabletes, eu vou ter que ter muitas folhas para eu dar conta dessa contagem que eu tô querendo. E aí no final, né, eu acabo caindo na mesma limitação das pedras. Vejam que quando a gente usa o número, né, e quando eu digo número, isso que a gente chama de 1, de 2, de 3, de 4, esse é um conceito abstrato, a gente fala, né? Ele é um conceito que ele vai se descolando da materialidade das coisas, então ele é um conceito abstrato, ele é uma ideia, né? O conceito de número é uma ideia. Mas percebam que o que acontece é exatamente a mesma coisa. Né? O fundamento que está na base disso continua sendo uma associação um a um, continua sendo uma correspondência um a um. Quando eu digo 1, 2, 3, 4, 5, para contar, né? O que eu estou fazendo? Eu estou medindo alguma coisa. Eu estou medindo uma coleção de objetos, vamos supor. Né? Então eu estou lá contando, sei lá, a quantidade de canetas que eu tenho aí no estojo. E aí quando eu faço 1, 2, 3, 4, 5, o que eu estou fazendo? Eu estou associando, estou fazendo contagem nos dedos, né? Eu estou associando cada um dos meus dedos aqui, eu estou associando a uma caneta. Vejam, gente, é a mesma situação da pedra. É como se eu tivesse 5 pedrinhas que agora eu substituí por 5 dedos e eu estou fazendo uma associação um a um com cada um desses objetos que eu quero contar. É isso, né? Nada mais do que isso. Só que eu não preciso usar os dedos para fazer isso, né? Embora eu possa, eu não preciso. Embora eu possa usar pedras, eu não preciso. Embora eu possa usar marcações, eu não preciso. Quer dizer, a palavra, né? As palavras que nomeiam os números, elas fazem esse papel, então, que é esse papel da associação. Então, quando eu digo o que está na base disso, né? O que está
digamos, escondido por trás dessa palavra é uma única associação entre um objeto e outro. Quando eu digo dois, embora eu não use as mãos, embora eu não use pedras, embora eu não use nada concreto, quando eu digo dois, o que está como fundamento dessa palavra, que representa um número, né, que a gente chama de dois, é uma associação entre um elemento e outro elemento, né? Então, vejam que o nome dos números ele vai substituindo, né, como um conceito abstrato, como uma ideia, ele vai substituindo essas relações um a um que a gente vinha fazendo utilizando materiais concretos. Mas, ainda assim, a função é a mesma, né? Então, quando eu digo que alguma coisa tem 10 elementos, né, uma coleção, um conjunto, tem 10 elementos, isso significa dizer o quê? Significa que é o mesmo que dizer que eu tenho 10 pedrinhas, né, que foram associadas uma a uma, ou eu tenho aí 10 dedos, ou eu tenho, enfim, eu tenho... É essa quantidade de associações, essa quantidade de correspondências um a um que está sendo posta. Então, no fundo, né, o que os nomes dos números fazem nada mais é do que fixar, né, fixar nomes para essas relações um a um que a gente vai fazendo. Mas sempre, sempre, quando a gente está contando, quando a gente está quantificando, quando a gente está medindo, o que a gente está fazendo é uma comparação, e uma comparação que se dá por meio de uma relação um a um, por meio de uma correspondência um a um. Poderiam ser outros nomes, né? Por que a gente usa esses nomes? Isso é algo que eu acho que dificilmente a gente consegue dizer assim com clareza. É uma questão aí histórica, social, de constituição mesmo, de nomes e de palavras, enfim, mas poderiam ser quaisquer outros, né? O fato é que a gente tem esses nomes específicos para nomear, então, né, para especificar essas contagens, essas associações um a um que a gente faz quando a gente está medindo, quando a gente está quantificando alguma coisa. Então, em linhas gerais, né, digamos que essa é como a gente pode pensar de uma maneira, claro, muito rápida, assim, né, mas para os objetivos aqui desse canal, do que a gente está querendo, eu acho que serve, mas é o que a gente pode pensar, então, em relação ao desenvolvimento do conceito de número, né, como uma ideia, como um conceito abstrato em matemática, enfim, e que faz parte aí das nossas atividades cotidianas e diárias o tempo inteiro, e que dificilmente a gente para analisar e para pensar o que a gente faz quando a gente está usando números. Então, para finalizar, né, o que a gente pode tirar disso tudo? Sempre que eu estou usando número, eu estou expressando alguma medida, e expressar alguma medida é dizer o tamanho de alguma coisa, e isso vai acontecer sempre através de uma comparação entre entre dois conjuntos, entre duas coleções, vamos dizer assim, entre dois grupos, e essa comparação ela sempre se dá através de uma relação um a um, através de uma correspondência um a um. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. A gente retorna em breve com mais conteúdos aqui no Forma Temática para vocês.